Pois então, na semana passada eu falei da minha atividade política durante os tempos do Colégio de Aplicação do UFRJ. Hoje vou tratar de que eu fiz no mundo da política da minha época de universidade, na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual Escola Politécnica, aliás, como sempre foi chamada. Pensata, com Marcelo Madureira. Foi com essa sensação, de opressão e luta, do helicóptero da polícia sobrevoando os pilotis da PUC, naquela manifestação estudantil, que eu me despedi da vida secundarista para a política universitária. Ou seja, entrei para a Escola de Engenharia e procurei lá, já meio que encaminhado, para os membros do Partidão que já estavam lá, grandes amigos até hoje, Luiz Paulo, Veloso Lucas, Pedro Paulo Magalhães, a querida Ruth Erlich, já falecida, a Maria do Carmo, o César Vasques, o Pinheiro, o Euclides, tanta gente boa, certamente vou esquecer o nome de alguns aqui, de muitos, nós não éramos poucos, o Tarcísio, querido amigo falecido também, pessoal, Orlando Tomé, pessoal firme lá da Reforma, e que nós tínhamos a supremacia do movimento estudantil lá na Escola de Engenharia, que era uma escola muito grande, tinha 3, 4 mil alunos, era uma das lideranças da UFRJ. Foi quando nós tentamos reabrir o DCE da UFRJ, você tinha os centros acadêmicos, da medicina, arquitetura, engenharia, ciências sociais, mas o diretório central dos estudantes ainda permanecia fechado. E conseguimos, através de lutas lá, organização, fazer um movimento para a reabertura do DCE, e reaberto o DCE teve as eleições para a primeira gestão do DCE. E eu fui indicado como representante dos alunos do Centro de Tecnologia, que era a Escola de Engenharia e a Escola de Química, e que eu já era da diretoria do diretório do Centro Acadêmico, então fui candidato lá para representar os meus colegas do Diretório Central dos Estudantes. Nessa primeira eleição nós éramos a chapa Debate, e o MR8 veio com a chapa Mãos à Obra, com viés populista e tal. Eu sou suspeito para falar, mas enfim, a Mãos à Obra ganhou a eleição. Anos depois, em conversas, lá de chopp e tal, um amigo, um colega que era do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, nos revelou que nós tínhamos ganho aquela eleição, que aquela eleição tinha sido roubada. Os votos tinham sido, as urnas tinham sido guardadas justamente no nosso centro acadêmico, da Escola de Engenharia, e o pessoal do MR8 foi lá à noite, arrombou lá a porta, pegou umas urnas e levou lá para a Educação Física, que também era da Ilha do Fundão, e tacou fogo das urnas, e nós perdemos as eleições na contagem. Aí você vê que coisa interessante, os fins justificam os meios. Era o discurso que eles usavam naquela época e acabaram usando até no governo Lula. Porque você vê, o Palocci, que hoje preso aí por questão de corrupção e tudo mais, era da Liberdade de Luta, trotskista. Quantos e quantos desses que ocuparam lugares importantes dos governos Lula e Dilma eram personagens, vieram do movimento estudantil, e acabaram todos envolvidos em corrupção, em atos completamente irregulares, e alguns com essa desculpa, o fim justifica os meios, quando é verdade, o fim é o bolso deles, e os meios é o que a gente todo conhece. O maior exemplo desses todos é Zé Dirceu, que foi um grande líder do movimento estudantil dos anos 60, foi preso, foi para Cuba. Agora, devo dizer, a bem da verdade e da justiça, que muitas pessoas foram e até hoje são extremamente honestas em qualquer uma dessas vertentes políticas, seja do PCB, do PCdoB, do MR8, do Polop, do Colina,
Mas tinha, como todo agrupamento de ser humano, tem gente de direita e gente desonesta também. Talvez em um outro episódio eu conte da minha vida no PCB, né, no Partidão, que não se resumia só ao movimento estudantil, né? Como eu acho que eu já disse, a grande diferença entre o Partidão e os outros grupos é que o Partidão achava que a luta contra a ditadura tinha que se dar pelos meios legais, né, pelos meios constitucionais, né, pela luta pelas liberdades políticas, pela liberdade de organização e manifestação, através das urnas, através da oposição. Já os outros grupos de esquerda, eles viam, por exemplo, a democracia como um valor burguês, né? A democracia poderia servir só como um meio de tomada do poder, né? E achavam em linha de máxima, né, em último termo, que a revolução, né, a revolução socialista só poderia vir através da violência, né, em armas, né, combatendo, convencendo os operários, os camponeses a se levantarem em armas contra as instituições e principalmente contra as Forças Armadas. O que, a meu ver, era um despautério, né? Era uma coisa completamente desparametrada, né? Desalinhada, né? Não podia dar certo. E foi o que aconteceu, a história provou. Mas o movimento estudantil se caracterizava, né, por reuniões intermináveis, né, que varavam madrugadas, sábados, domingos. Muito da minha juventude eu deixei de viver por conta dos sacrifícios que eu tinha que fazer em prol do movimento estudantil, em prol da revolução, né? Às vezes eu ficava muito balançado com essa história, né? Porque eu não conseguia arrumar namorada, não conseguia tempo para ir ao cinema, para me divertir, para viajar, né, para tirar umas férias, porque você sempre tinha, né, tarefas para fazer ligadas ao partido, ao movimento estudantil, né? Isso se chama de obreirismo, na linguagem dos socialistas. O fato é que, por outro lado, o movimento estudantil e o Partidão foram talvez a melhor escola de quadros que esse país já teve, quadros políticos. Muito, né, da classe política hoje brasileira, boa, é oriunda do movimento estudantil e, modéstia à parte, oriunda do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, né? Tanto que nós, os comunistas, né, do PCB, fomos aos poucos questionando e derivando o próprio socialismo, o próprio comunismo, né? Inclusive porque nós tínhamos uma rotina importante de estudo, reflexão e discussão, e guiados por intelectuais como Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho, que escreveram um trabalho que saiu na revista Civilização Brasileira, que chama-se A Democracia como Valor Universal. Procure no Google, A Democracia como Valor Universal. Isso aí foi lançado acho que em 1978, 79, do Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho. Vale a pena ler. Aí mostrava como, sem democracia, né, você não tem a luta pela justiça, pela igualdade, ela passa obrigatoriamente pela democracia. E que os regimes socialistas, por serem totalitários, estavam em contramão, em contradição com a democracia. O estudo deles é muito mais completo, muito mais importante que isso. Vale a pena ler também. Procurem no Google, que vocês certamente vão encontrar esse texto. Ou então a revista da Civilização Brasileira, que também já só deve ter em sebo hoje em dia, enfim, vocês vão encontrar lá. Mas a gente vivia num clima como se a revolução fosse amanhã e dependesse exclusivamente do nosso trabalho, né? Há quantas noites eu virei escrevendo, né, propostas políticas ou textos para manifestos, textos para no dia seguinte dar para os estudantes ou para fazer parte de plataformas políticas para centro acadêmico, diretório central. Mas devo dizer que se eu perdi de um lado, né, uma parte da minha juventude, eu ganhei muito do outro, principalmente grandes amigos da vida inteira, né, que me ensinaram muitas coisas. Eu tive várias oportunidades, né. Na segunda eleição para o Diretório Central nós ganhamos. Aí eu acabei sendo representante dos alunos de toda a UFRJ no Conselho Universitário.
né, junto com os ex-reitores, com os chefes de departamento, chefes de congregação, diretores de escola, decanos. Era uma assembleia importante e que eu aprendi bastante coisa interessante lá, de como fazer política. Teve coisas boas também. Uma vez eu recebi, o partido me encarregou de receber lá no Centro de Tecnologia o presidente mundial da Federação da Juventude Democrática Mundial. A a Federação da Juventude Democrática Mundial era, na verdade, o que era o Komsomol, né, que era a organização dos jovens comunistas, só que era a organização mundial. E fui receber o camarada, achei que era um jovem, um estudante como eu. Chegou lá um italiano de 50 anos, com uma mala que parecia que era de agente da KGB, me fazendo um monte de perguntas, né? Isso eu vou contar talvez depois em outra situação, porque isso tem mais a ver com a história do Partidão. Mas enfim, a vida universitária era muito rica e eu não consigo ver, hoje frequentar uma universidade significa universo, abrir a cabeça. Então eu acho que eu vivi a universidade de maneira integral, não só como estudante, como aluno, né, me formei engenheiro, como também em toda a sua inteireza da universidade, né, participando de seminários, de congressos, de grupos de estudo, sendo estagiário. Eu vivia realmente a universidade integralmente, né? Pena que no fundão daquela época, a escola de engenharia, cara, era muito inóspito, né? Não tinha a companhia feminina que eu gosto tanto, né? Porque a mulher é tão agradável, né? A companhia feminina, ao mesmo tempo, é tão enriquecedora, né? A visão do mundo da mulher é muito interessante, diferente de nós, homens. Então, eu acho isso super importante, essa integração, e além do fato também, né, que eu, como heterossexual convicto, gosto muito da companhia feminina, mas enfim, nada é perfeito, né? Mas participei de muitas atividades ligadas à vida acadêmica e isso ajudou muito na formação. Pelo lado do movimento estudantil, eu participei também de grandes lutas importantes, como a luta pela anistia ampla, geral e restrita, pela Constituinte, o movimento pela Constituinte, todos esses movimentos que ajudaram, né, para a transição pela democracia, para a derrubada da ditadura, né? Participei também de todas essas questões, né, ligadas a liberdades democráticas, a Direta Já, o movimento Direta Já, mas nessa época eu já estava fora da escola de engenharia, já era engenheiro, mas para vocês verem, a política, ela quando está entranhada em você, ela fica para o resto da vida. E é muito importante a atividade política. É o que traz, é o que dá a você cidadania. Não é só votar, né? É realmente você participar da vida da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Né? Estar ligado, dando sua opinião, conversando, discutindo, fazendo a sua parte. Né? Às vezes varrer a calçada da rua faz parte do exercício de ser cidadão. Né? Se por acaso a companhia de limpeza não varre, vai lá e varre. Né? Começa daí o exercício da cidadania. Eu não me arrependo da minha atividade política, que em muitos momentos da minha vida realmente me deixou em situações bem difíceis, como eu falei, né? Quando eu fui ser selecionado lá para o BNDES, para entrar como estagiário, o meu nome foi brecado antigamente as estatais tinha o serviço de informação, era um serviço de informação e segurança, que fazia triagem do nome de todas as pessoas que trabalhavam lá, todas as pessoas queriam saber como era o passado, né? Puxar a capivara, como se diz na linguagem policial. E a minha capivara era dessa altura. Quem me salvou, né, foi o colega do colégio de aplicação, querido Jorge Sandi, que foi amigo do colégio de aplicação e, por acaso, o pai dele, naquela época, era presidente do BNDES. Eu contei para ele o caso e ele falou, peraí que eu vou falar com meu pai. E o pai dele, que era o presidente do BNDES naquela época, Luiz Sandi, fez com que eu fosse recebido pelos órgãos de segurança lá do BNDES, o coronel Lúcio, nunca me esqueço, né, o coronel Lúcio, que não deixou ver o meu dossiê, né, que me acusou de ser do MR8, cara. Para mim isso era um insulto, eu tive que me segurar na cadeia. Eu do MR8 nunca, jamais.
Mas o fato é que ele me obrigou a assinar um papel em que eu dizia que não faria nenhuma atividade política enquanto eu estivesse no BNDES. Não foi, porque eu acabei sendo representante, né, dos funcionários, num conselho que tinha lá de representação dos funcionários. Eu acabei sendo eleito presidente desse conselho de representação. Pra você ver, a política, você pode fugir da política, mas a política não foge de você. Talvez um dia eu faça uma pensata para dizer como é que eu penso a política hoje e como é que foi essa minha transformação e de tantos amigos meus que saíram do Partido Comunista Brasileiro e aos poucos foram indo para o que se chama hoje de social-democracia. Hoje eu diria, eu me identificaria, ou me definiria como um liberal de esquerda, um liberal de centro-esquerda. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu já não sou mais um clandestino do Partidão, coisa, aliás, que eu me orgulho e me orgulharei sempre. Não se esqueçam de assinar o meu canal, compartilhar, mandem aí o seu recado, sua opinião, sua crítica. Assinem meu canal, me persigam nas redes sociais, me ajudem aí a continuar conversando com vocês através do Pensata. Um beijo, um queijo, tchau.